Olá, moçada. Vamos então iniciar aqui nossas aulas do que a gente vai chamar de fisicoquímica. Tá? Fisicoquímica é a química equivalente à parte do segundo ano do ensino médio, né, que os autores, os livros brasileiros chamam de fisicoquímica. E eu vou fazer diferente. Eu vou começar a fisicoquímica, na verdade, pelos cálculos químicos, que é o finalzinho lá do livro 1, é o final da química geral, mas que é necessário, todo esse estudo de cálculo químico é imprescindível para o estudo da fisicoquímica. Então essa parte de noções gerais de cálculos químicos, de cálculos estequiométricos, nós daremos logo no início, antes de começar o estudo das soluções, porque aí, ao começar a fisicoquímica propriamente dita, nós já vamos estar então com esse assunto todo estudadinho, todo revisado, tá? Fica muito melhor para o aprendizado de todos vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou começar aqui pelo que eu chamo de noções gerais de cálculos químicos. Noções gerais, noções básicas, fundamentos, nesse sentido de ser imprescindível para tudo que nós vamos estudar de cálculos químicos. Essas primeiras aulas aqui, né, em especial essa primeira aula, é fundamental. Então, quando eu chamo noções nesse sentido, noções básicas, tá? É o fundamento que eu preciso para estudar qualquer coisa de cálculos químicos que virá, né, aí para frente. Tudo bem? Então vamos lá. Começando aqui pelo que nós chamamos de unidade de massa atômica, cujo símbolo é a letra U minúscula. Tá? Toda medida que nós fazemos requer uma unidade. Na verdade, medir é comparar. Vocês já pararam para pensar nisso? Medir alguma coisa é sempre comparar. Tá? Eu preciso saber, por exemplo, qual a massa desse pincel. Quanto pesa esse pincel? O que eu faço? Coloco lá na balança. Tá? Vamos admitir que esse pincel tenha, não sei, vou chutar um valor aqui, tá? Que esse pincel tenha 20 gramas, tá? O que nós estamos afirmando ao dizer que a massa do pincel é de 20 gramas, tá? O que nós estamos fazendo é o seguinte, nós estamos dizendo que esse pincel é 20 vezes mais pesado que 1 grama, tá? Em outras palavras, o que a balança fez aqui para nós? Comparou a massa do pincel com a massa de 1 grama, que é um padrão, é uma unidade padrão pré-existente que é uma das formas, né, que a ciência tem dessa comunicação universal, né, que a ciência busca. Tá? Então, G é símbolo de grama. Isso aqui é 20 vezes mais pesado que 1 grama. Tá? E assim, qual o comprimento desse quadro? Vamos medir em metro, em centímetro, né? Qual a minha massa em quilograma? Então, a gente vai estar sempre comparando com essas unidades padrões que já existem, tá? Então, para medir, porque o nosso estudo inicial aqui é medida, nós vamos medir massa, né? Nós vamos medir massa de átomos, de moléculas, de íons, volume dessas espécies, o que mais? Quantidade de matéria numa determinada amostra. Então, é medida sim. Nós precisamos, então, de uma unidade padrão para isso. Tá? Então, para medir massa de pincel, a nossa massa, etc., a unidade de grama e seus múltiplos e submúltiplos são importantes. Quilograma, miligrama, né? Mas para eu medir a massa de um átomo, de uma molécula, de um íon, que é algo extremamente pequeno, né? Aí essas unidades já não funcionam. Por isso nós vamos criar uma unidade para isso. E essa unidade é chamada de unidade de massa atômica. É para isso que ela serve. Tenham em mente logo que se trata de uma unidade muito pequenininha. Tá certo? E o que é uma unidade de massa atômica? Olha, se nós pararmos e fizermos uma pequena pesquisa, cada unidade dessas tem o seu significado. Certo? Então, o que é 1 grama? Pesquisa que tu vai encontrar. O que é 1 litro? O que é 1 metro? Tem uma unidade, tem um conceito formal para isso, que muitas vezes nós nem sabemos. Tá? Embora, por curiosidade, é interessante a gente dar uma pesquisada nisso. Tá bom? Agora, o que é uma unidade de massa atômica? Aí nós precisamos saber. Tá? O que é uma unidade de massa atômica? Vamos admitir que essa bolinha que eu fiz aqui fosse um átomo do isótopo 12 do carbono. Um átomo de carbono 12. Tá? Aí eu peguei esse átomo e dividi em 12 fatias. Admitamos isso. Tá? Peguei a bolinha lá que é o átomo de carbono e dividi em 12 partes iguais. Cada partezinha dessa corresponde a que fração do átomo de carbono? Isso mesmo, 1
12avo, né? Se eu peguei um átomo e dividi em 12 fatias, cada fatiazinha dessa corresponde a 1/12avo da massa do isótopo 12 do carbono. Pois, gente, é o correspondente a essa massa que nós chamamos de uma unidade de massa atômica. Tá? Então, o que é uma unidade de massa atômica? É uma massa correspondente a 1/12avo da massa do isótopo 12 do carbono. O padrão atual que se utiliza é o isótopo 12 do carbono. Tá? Logo, logo a gente vai estar vendo essa história de isótopos aí, e o carbono, na verdade, tem 3 átomos diferentes. Tem o carbono 12, carbono 13 e carbono 14. Mas aqui, para esse conceito, é o 12. É o carbono 12. É o isótopo 12 do carbono, por uma questão de estabilidade. Tá? Outros padrões já existiram. O hidrogênio já foi usado como padrão, o oxigênio já foi usado. Atualmente é o carbono. Tá? O carbono 12. Tudo bem? Pronto. Então, toda vez que nos referirmos a uma unidade de massa atômica, é isso aqui, né? O significado é esse. Tá? Lembra dessa fatiazinha aqui do carbono 12. Cada fatiazinha dessa pesa quanto? Isso corresponde a uma unidade de massa atômica. Tudo bem? Rogério, e para que serve uma unidade tão pequena assim? Para medir coisas pequenas. Átomos, moléculas, íons, elétrons, prótons. Se vocês lembrarem, se alguém estiver lembrando, embora a gente vai estar falando em breve, né? A massa de um próton, lembra que é 1? A massa do próton é 1, a massa do nêutron é 1, né, aproximadamente. A massa do elétron é 1 sobre 1836, tá? Mas peraí, Rogério, a massa do próton é 1. 1 por quê? Uma unidade de massa atômica. É essa massa, né, correspondente à massa de um próton também. Tudo bem? Massa atômica. Essa expressão massa atômica, ela por si só já se define, né? O que é massa atômica? O nome já sugere. Vamos imaginar de um modo bem geral, massa atômica seria a massa do átomo, né? Mas é a massa do átomo em que unidade? Em unidade de massa atômica, tá? Não se preocupem com valores. Eu listei aqui apenas 4, né? 4. Mas lá na tabela periódica vocês têm as massas atômicas de todos os elementos químicos que vocês quiserem, tá? É só ir lá na tabela e pesquisar. Nós usamos muito esses valores de massa atômica, acho que todos vocês se lembram, quando estudamos cálculos químicos, tá? Mas só que esses valores de massa, eles são sempre fornecidos. Eu não preciso saber esses valores decorados. Está lá na tabela, e cada prova que não te der a tabela periódica vai te dar esses valores de massa atômica. Tudo bem? Então eu botei aqui, ó, hidrogênio 1, carbono 12, oxigênio 16, enxofre 32, nitrogênio 14, alumínio 27, ferro 56, etc. Estão lá os valores na tabela, eu não preciso decorar não, tá bom? A prata é 38, eu botei aqui, ó, só para a gente raciocinar um pouquinho. A massa atômica da prata é 108. Se eu for lá na tabela periódica localizar a prata, está lá o valor 108. Esses valores também estão arredondados. Normalmente a gente usa, para facilitar nosso cálculo, a gente usa esses valores arredondados aqui no ensino médio. Tá? É importante que se entenda isso. Tá bom? Então a gente arredonda para facilitar mesmo. As boas questões de vestibulares por aí costumam fazer isso. Tá? Sim, eu não preciso saber que a massa da prata é 108. Esse valor eu não preciso saber decorar. Agora, o significado disso eu preciso. O que significa dizer que a massa da prata, massa atômica da prata é 108? Vejam só. Isso aqui significa dizer que cada um átomo de prata é 108 vezes mais pesado do que uma unidade de massa atômica. Tá? Cada átomo de prata pesa 108 vezes uma fatiazinha dessas aqui. Para efeito de comparação, apesar de bem absurdo, mas didaticamente é válido, é o seguinte: coloquei um átomo de prata de um lado de uma balança. O que eu precisaria colocar para equilibrar essa balança? Eu precisaria colocar 108 fatiazinhas dessas. Está entendendo? Cada um átomo de prata é 108 vezes mais pesado do que uma unidade de massa atômica. Agora percebam que eu não estou dizendo que a prata é 108 vezes mais pesado do que o átomo de carbono 12. Cuidado com isso, né? Que muitas questões exploram isso. Não é isso que eu estou dizendo, não. Tá? Eu estou dizendo que cada átomo de prata é 108 vezes mais pesado do que uma unidade de massa atômica. Ou seja, é 108 vezes mais pesado do que 1/12avo da massa do isótopo 12 do carbono. Ou seja, é 108 vezes mais pesado do que essa fatiazinha bem aqui. Tudo bem? Entenderam o significado? E assim todas. Tanto que a gente vai encontrar autores dizendo o seguinte: o que é massa atômica?
A massa atômica é um valor que indica o número de vezes que o átomo é mais pesado, ou a espécie ela é mais pesada, tá? Do que uma unidade de massa atômica. O que significa dizer que o enxofre, a massa dele é 32? Que cada enxofre pesa 32 vezes o equivalente a essa fatiazinha. Tudo bem? Entendido? Perfeito. Eu coloquei uma notinha aqui, na nota do professor, uma observaçãozinha, que essa discussão também vale muito a pena nesse momento. Tá? Nós já vimos aqui, na aula passada, que um elemento químico é um conjunto de átomos, com o mesmo número atômico. Certo? Existem 3 átomos diferentes, né, para o carbono. Carbono 12, carbono 13, carbono 14. Para o oxigênio também são 3. Oxigênio 16, oxigênio 17, oxigênio 18, enfim. Hidrogênio também, né? Tem o próton, deutério e trítio, 1, 2 e 3. Tá? O cloro, são 2. Tem o cloro 35 e o cloro 37. Ou seja, um elemento químico é um conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons. Aí alguém poderia me perguntar, mas peraí, Rogério, já que um elemento químico é constituído por vários átomos, né? Pode ser representado aí por esses isótopos, como é que lá na tabela periódica só existe um valor de massa atômica? Aí a resposta está bem aqui. Como é que se faz a massa atômica de um elemento químico? Né? E a resposta, gente, é bem simples. A massa atômica de um elemento químico é feita através de uma média. É a média das massas dos isótopos. Peraí, Rogério, o cloro existe na forma de 2 isótopos. Tem o cloro 35 e o cloro 37. Ah, quer dizer então que a massa atômica do elemento cloro vai ser 35 mais 37 dividido por 2? Não. Não é uma médiazinha comum. Sabe por que não? Porque esses átomos não existem em proporções iguais. Não é 50% de cada um, não é metade, metade. Por isso, gente, que essa média que nós fazemos aqui é uma média, mas é uma média ponderada. Nós precisamos levar em consideração, né, esse fator preponderante aí, que no caso aqui da composição isotópica é essa proporção, é essa porcentagem. Ora, se tem 75% de um e só 25% do outro, não seria justo eu somar os dois e dividir por 2. Entenderam? Como é que se faz a massa atômica no caso de um elemento químico? Nós fazemos uma média ponderada das massas dos isótopos. Tudo bem? No caso do cloro, tem o cloro 35 e tem o cloro 37. Tá? 75% do primeiro e 25% do segundo. Nós não precisamos saber dessas proporções, não. Isso aí as questões, na hora certa, vão nos dar. Tá? O que eu preciso me lembrar é que para chegar na massa atômica do elemento, eu faço uma média e uma média ponderada. Tá bom? Então tá aqui, ó, a primeira medida, né, que é a primeira massa, vezes o primeiro peso. No caso aqui as medidas são as massas atômicas de cada átomo, né? E o que a gente funciona como peso na média ponderada são as proporções. Então eu fiz 35 vezes 75 mais 37 vezes 25, se fossem 3 isótopos, 4 isótopos, continuaríamos, dividido por 75 mais 25, tá? Então esse valor calculadinho aí vai dar aproximadamente 35,5 unidades de massa atômica. Esses valores estão arredondados por efeito didático aqui, só para ficar mais fácil o nosso raciocínio. Tudo bem? Então percebam, qual é a massa atômica do elemento cloro que nós vamos ter lá na tabela periódica? 35,5. Tá? Existe algum átomo de cloro que tem essa massa? Não. Não. Isso aqui não é um valor real, é na verdade um valor médio. Cada átomo de cloro pesa, em média, 35,5 unidades de massa atômica. Entenderam?